Queridos, ¿cuántos están preparados para oír palabras de Deus? Amém. ¿Cuántos trouxeram as suas Bíblias? Glória a Deus. Para a casa do Senhor necessitamos trazer a nossa Bíblia. Isso é algo que instruímos constantemente. Isso é algo que falamos sempre, porque é uma necessidade de nós aprendermos a poder manusear a nossa Bíblia que o Senhor tem nos deixado. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é o manto e o chamado. Amém? O manto e o chamado. Abre a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Eu peço desculpas pela minha voz, mas esta tem sido uma semana intensa, na verdade. Tivemos uma semana inteira de oração às 6 da manhã, até ontem, sábado. Hoje foi um tempo precioso com a liderança, mover tremendo do Espírito Santo. Quantos estiveram hoje pela manhã? Levante sua mão. Foi tremendo, amém? Glória a Deus por mais momentos como esses. Eu vejo, irmãos, que esse momento que nós tivemos de consagração pela manhã é como se colocassem adrenalina no corpo para ele poder ressuscitar, para ele poder se levantar, para ele poder reagir. E essa adrenalina é o Espírito Santo que nos permite poder, a gente poder se levantar mesmo. Atos capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrassem para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, estava cego. Então conduziram-no pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Israel. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo, poderoso Deus, obrigado, Pai, por cada vida que está aqui nesse lugar. Porque cada uma destas vidas, Senhor, é tão valiosa para Ti. E porque Tu trouxeste a cada um, Senhor, como um
propósito, um único propósito, de serem cheios do Teu Espírito Santo, que possam Te conhecer, Senhor, de uma forma especial. Repreende, Senhor, todo espírito de confusão, de distração, de cansaço, que queira, Senhor, que queira nos distrair, nos tirar do foco da palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, em Atos capítulo 1, a partir do versículo 7 até o 8, Jesus disse aos seus discípulos: não vos pertence saber sobre os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E continua dizendo: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E era que eles não entendiam de como haveriam de sair do seu próprio território. O Senhor lhes diz que enviaria eles a lugares distantes, onde eles jamais imaginaram que eles estariam. Mas Atos capítulo 1, versículo 8, se cumpre em Atos capítulo 8, versículo 1, onde a palavra nos diz que houve uma grande perseguição contra os cristãos, e aqueles que estavam em Jerusalém foram esparcidos, mas eles não foram reclamando, não foram murmurando por causa da crise. Eles não foram murmurando porque tinham que deixar os seus lares, porque tinham que abandonar a sua família. Ao contrário, eles saíram e foram pregando a palavra do Senhor. Em cada lugar onde eles estavam indo, eles estavam pregando sobre a palavra de salvação. E foi assim que o Evangelho se expandiu até o dia de hoje. No tempo da perseguição aconteceram muitas coisas importantes na igreja, e uma daquelas foi a morte de Estevão. Quantos ouviram falar já de Estevão? Levanta sua mão. A palavra do Senhor em Atos capítulo 6 nos fala sobre a vida de Estevão. Meus amados, no capítulo 6 se narra que havia um problema na igreja. As viúvas não tinham quem pudesse atender e cuidar delas. E os judeus que falavam grego começaram a reclamar aos discípulos que não tinha ninguém que pudesse cuidar destas mulheres. E é que a igreja estava crescendo. E algo, irmãos, que eu entendi de parte do Senhor, que quando vem um crescimento para a igreja, juntamente com ela crescem os problemas. Quando a igreja cresce, crescem os problemas. Mas o Senhor claramente diz ao meu coração: se você quer ter um crescimento, então prepare-se para a crítica, porque isso vai ser algo natural, vai ser algo consequente. Os apóstolos disseram: olha, vamos escolher 7 homens que sejam cheios do Espírito Santo. Vamos escolher 7 diáconos, homens de bom testemunho, homens que tenham sabedoria, homens cheios da presença de Deus. E eles disseram para que eles possam atender as mesas, possam servir as viúvas, enquanto nós nos dedicamos à palavra e à oração. Então eu quero te dizer algo, igreja, algo importante. Eles escolheram 7 diáconos. E sabe o que é mais importante de tudo isto? Que esses 7 homens que foram escolhidos para servir eram cheios do Espírito Santo de Deus. Eram sábios. Nós talvez nos perguntamos: será que é necessário para ser um messeiro? Será que é necessário para ser um garçom dentro da igreja?
Será que é necessário para estar na porta ou para receber e organizar as coisas? É necessário ser cheio do Espírito Santo? O que acontece, meus irmãos, que na igreja de Atos não era tão importante o fazer quanto o ser. Eu vou repetir, na igreja de Atos não era tão importante o fazer quanto o ser. Para eles não era importante fazer, era importante ser. E eles queriam ser cheios do Espírito Santo. Eles queriam ter presença de Deus na sua vida, porque quando tu és cheio do Espírito Santo, quando tua vida é cheia da presença de Deus, tu tens espírito de serviço. Então para eles havia uma importância muito grande de escolher homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, homens sábios. Eu estou, irmãos, convencido que nestes tempos o Senhor está nos fazendo voltar como igreja ao princípio. Nestas últimas semanas, o Senhor está fazendo voltar esta igreja como a origem da igreja dos Atos, onde começou tudo. Ele está querendo, igreja, Rei dos Reis, que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele não quer uma igreja vazia, Ele não quer uma igreja mediocre, Ele não quer uma igreja superficial, Ele quer uma igreja cheia da sua presença. É por isso que Ele nos conduziu toda esta semana a termos um tempo de oração. E cada dia tem sido melhor que o outro. Aliás, cada dia tem sido um dia mais poderoso que o outro, onde o Espírito Santo tem tomado as nossas vidas, onde nós, os que estivemos buscando a presença do Senhor, saímos com um único propósito daqui: queremos mais do Espírito de Deus, queremos mais da sua presença. Nós temos falado ultimamente, não podemos deixar que o fogo, que a chama do Espírito se apague. Mas isso não depende apenas do pastor da igreja. Isso depende de todos nós, da nossa busca incessante da presença de Deus. Neste processo, eu imagino este homem, Estevão, de dia servia as viúvas e de noite pregava a palavra e milagres aconteciam quando ele abria a boca. Não importa o título que você tenha, não importa a posição que você tenha, o que importa é que você caminha no fogo do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês, diáconos, se vocês querem um exemplo de homem de Deus na Bíblia, leiam e estudem a vida de Estevão, porque Estevão não era apenas um porteiro, não era apenas um garçom, não era apenas para cuidar do estacionamento, ele era cheio do poder de Deus, era cheio da presença de Deus, a boca dele tinha a palavra da vida. Algo eu tenho falado para o Senhor: eu não quero ser um homem vazio de ti. Eu não quero ser um homem escasso de ti. E esses irmãos, esses rapazes, esses jovens que foram escolhidos, entre eles Estevão, quanto Filipe, não se preocupavam tanto por posições. Eles não estavam preocupados pelos títulos. Eles estavam preocupados por estarem avivados da presença de Deus. Qual é a tua preocupação? Tu queres títulos? Tu queres reconhecimento? Tu queres cargo? Tu queres aparecer? Ou tu queres estar vivo na presença do Espírito Santo? Porque quando estás vivo na presença de Deus, o Senhor se encarrega de te colocar onde Ele quer. Não adianta querermos batalhar contra a vontade do Senhor. Não adianta querermos forçar portas se o Senhor não abre. Porque diz a palavra que Ele sonda os nossos corações.
Jesus disse: quem de vós acende uma luz e a oculta debaixo de uma mesa? Essa luz foi criada para colocá-la no ponto mais alto para iluminar toda uma cidade. Eu quero te dizer algo. Você foi chamado para ser luz. Mas nós não poderemos iluminar se estamos apagados. Não poderemos iluminar se estamos agonizando. Vivemos numa geração onde as pessoas querem posicionamento, querem posições, querem títulos. Vivemos numa geração de pessoas que querem brilhar, mas não estão encendidos na chama do Espírito Santo. Deus está à procura de um povo que o único que quer é ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor está à procura de homens e mulheres que queiram ser cheios da presença de Deus. Queridos, Estevão nunca pregou num auditório como esse. Estevão jamais teve um microfone como o que eu tenho na mão. Estevão não teve redes sociais, nem seguidores, como nós podemos ter. E sabe que? Na sua primeira pregação, ninguém se converteu. Na primeira pregação de Estevão, ninguém se converteu. Aconteceu tudo o contrário. As pessoas que estavam ouvindo ele falar, seguraram pedras nas suas mãos, começaram a ranger os seus dentes contra ele, e arremeteram contra ele e o apedrejaram até a morte. Sabe, a mesma mensagem que Estevão pregou para o povo, arrependam-se, pecadores, foi a mesma mensagem que há tempo atrás Pedro tinha pregado. Mas na mensagem de Pedro, 3.000 se converteram. Na mensagem de Estevão, ninguém se converteu. Ele foi apedrejado. Mas há algo importante que marca a história de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. É que do lado dele havia um jovem que estava aprovando a sua morte. E com certeza também fez parte do que aconteceu neste assassinato. Mas diz a palavra do Senhor que o manto de Estevão caiu aos pés de um homem chamado Saulo. E enquanto Saulo amaldiçoava esse manto, ele não sabia que a sua vida tinha sido escolhida para a glória de Deus. Antes que Saulo escolhera Deus, Deus já tinha o escolhido. E eu creio num tempo profético, onde aqueles que dizem não, aqueles que são rebeldes à presença de Deus, eu creio num tempo profético de aqueles que hoje amaldiçoam o nome do Senhor, amanhã estarão pregando a sua palavra. Os teus filhos que hoje estão afastados da presença de Deus, os teus filhos que hoje estão mortos da presença de Deus, amanhã esses teus filhos estarão pregando o Evangelho. Esses homens e mulheres estarão pregando a palavra e serão homens cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, meus amados, Paulo, antes de ser chamado por Deus, ele fazia tudo o que ele queria. E ele mesmo disse em Coríntios: eu sou como um abortivo, mas eu sou o obreiro da última hora. E os obreiros da última hora são todos aqueles que não se chamam a si mesmos, mas são chamados pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo sendo desqualificados por outros, o Senhor em sua infinita misericórdia escolhe essas vidas que nós rejeitamos. Quero te dizer, igreja, Rei dos Reis, você é a geração da última hora. O Senhor te chamou para ser voz
no meio de um mundo que se perde sem Ele. Talvez você não chegou às 6 da manhã. Talvez você não chegou na oração das 9 da manhã. Talvez você não chegou na oração no meio-dia. Talvez você não chegou na oração das 3 da tarde. Talvez você não chegou na oração das 5 da tarde. Mas você chegou aqui às 7 da noite. Mas a mesma glória que esteve às 6 da manhã estará sobre a tua vida hoje. É só você clamar e dizer: Senhor, eu quero ver a tua glória sobre a minha vida. Oh, aleluia. Mas antes de que venha alguém da última hora, antes que venha alguém da última hora como Paulo, tem que ter alguém que esteja na primeira hora. Paulo diz: eu sou da última hora. Mas antes de chegar alguém da última hora, tem que ter alguém que seja da hora anterior e que tenha pagado um preço. Já que, irmãos, não existe Paulo sem Estevão. O manto de Estevão caiu aos pés de Saulo. Não era um manto de glória para abrir o Jordão, mas era um manto de preço. Era um manto de sangue. Era um manto de sacrifício. Alguém teve que morrer para que outro se levante. Alguém teve que morrer para que outro se levante. Todos queremos ser Paulo. Todos queremos ser usados como o Senhor usou a vida de Paulo. Mas ninguém quer ser o Estevão. Todos queremos o reconhecimento de Paulo. Todos queremos pregar como Paulo. Mas nenhum de nós quer ser o Estevão, aquele que derramou seu sangue, aquele que foi apedrejado, aquele que entregou sua vida, aquele que pregou uma única vez, aquele que pregou e ninguém se converteu, mas deixou um legado de vida, e esse legado foi colocado na vida de Paulo. Porque teve alguém que se levantou antes. Meus amados, eu dou glória a Deus pelos homens que semearam suas vidas por décadas por causa do Evangelho, para que você e eu estejamos aqui nesse lugar. Glória a Deus pelos Estevão. Não desprecies nunca o manto de Estevão. Não desprecies nunca o manto que o Senhor colocou em ti. A diferença entre Estevão e Saulo era que Saulo era um homem preparado, era um homem douto, era um homem sábio, era um homem inteligente e cheio de força. Estevão não tinha a preparação que Paulo tinha. Ele era um garçom, mas ele abriu um caminho, irmãos, e devemos honrar aos Estevão que receberam as pedradas antes que chegasse Saulo. Levantem as mãos os jovens menores de 30 anos. Todas as pessoas menores de 30 anos. Eu quero te dizer algo. Nunca a capacidade, inteligência tem preparado a tua vida. A tua capacidade, a tua inteligência, a tua sabedoria não vão preparar a tua vida para fazer o que tenha que ser feito, se você primeiro não é cheio do Espírito Santo de Deus. Se primeiro você não é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Não pensemos, irmãos, que a tecnologia e o talento ou o dom que nós temos pode fazer que alguém seja cheio do Espírito Santo. Eu falo, irmãos, tecnologia porque agora o chat GPT, a IA, a inteligência artificial,
Se você coloca as palavras precisas que tu queres, Ele te prepara um sermão melhor do que qualquer um de nós. Se tu quiseres fazer isso. Mas eu quero te dizer algo, que esse sermão será um sermão vazio, porque não foi inspirado pelo Senhor. Você pode ser um homem cheio de dons, você pode ser um homem cheio de talentos, mas se tu és vazio do Espírito Santo de Deus, tu não tens nada, porque os teus dons, os teus talentos não impressionam a Deus. O que impressiona a Deus é uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Podemos não ser doutos, podemos não ter muita preparação, podemos não ser tão inteligentes e nem tão sábios, mas enquanto o fogo do Espírito arda na tua alma, enquanto o fogo de Deus esteja ardendo no teu coração, enquanto a chama do Espírito arda na tua vida, haverá poder e autoridade de Deus sobre ti. Nós não podemos vaciar o nosso ministério, a nossa caminhada cristã na inteligência artificial. Eu te falo isso porque um dia eu conversava com um pastor e me falava: pastor, eu preparo meu sermão, preparo minha mensagem e depois eu coloco na inteligência artificial para ver se está tudo certo. Eu me pergunto como alguém pode chegar nessa situação. De que nos está faltando intimidade com Deus. Nos está faltando em nós passarmos horas na presença do Senhor, para que o Senhor sensibilize o nosso ouvido à sua voz. Que o Senhor está à procura de uma geração que no lugar onde esteja, caminhando na igreja, na rua, no trabalho, esteja ardendo pelo Espírito. Aleluia. Meus amados, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Os demônios não correm daquele que é talentoso. Os demônios não fogem daquele que tem dons. Os demônios não têm medo daquele que tem boa presença. Sabe a quem os demônios tremem? Aqueles homens e mulheres que estão dispostos a entregar sua vida a Cristo Jesus e estão cheios do Espírito Santo de Deus. Tu podes ser cheio de talentos, tu podes ser cheio de dons, tu podes ser cheio de tudo, mas se não tens o Espírito de Deus, o demônio não tem temor de ti. Mas quando o demônio vê um homem que pode não ser muito sábio, mas esse homem ora, esse homem jejua, esse homem mergulha nas Escrituras, esse homem tem intimidade com Deus, os demônios não chegam perto, porque sabem que a presença do Espírito está sobre ele. Quem é você, cristão? Quem é você que está diante do Senhor? Você pode estar se perguntando: pastor, tu leu sobre a conversão de Paulo, agora tu saltou para Estevão, o que tem a ver tudo isso? E que, meus amados, eu quero que você entenda algo, que a nossa missão, a minha missão, é deixar o meu manto a outros. A tua missão é deixar o teu manto a outras pessoas, para que esse legado comece a se reproduzir. A minha missão nesta vida é levantar a outros homens e mulheres, levantar a todos, para que o dia que eu não esteja, o legado continue, para que o dia que você não esteja, o teu legado continue na vida dos teus filhos. A tua missão é preparar a tua casa. A tua missão é preparar a tua família.
Você não necessita ter 50 anos de ministério para poder deixar um manto. Não importa a posição que você tenha, não importa o cargo que você tenha, sempre virá um Paulo depois de ti. Mas entenda, há um propósito de Deus na tua vida. Você não tem que impactar a miles. É que esse é um grande problema nosso, que muitas vezes queremos impactar a miles, queremos alcançar a miles. Basta que a tua vida impacte a vida de uma pessoa. Basta que a tua vida impacte a vida de um coração. Porque essa uma única pessoa será levantada pelo Senhor com poder e autoridade. Se hoje tu partes com o Senhor, se essa noite o Senhor venha a recolher a tua alma, que legado você deixou? Qual será o teu legado? Se hoje te toca morrer, qual será o teu legado? Se hoje me tocasse morrer, eu posso dizer ao Senhor: eu estou pronto. Eu tenho algo, a minha alma arde pela presença de Deus. Esses dias eu tenho experimentado a presença sublime do Espírito Santo. Algo que minha alma necessitava. Algo que minha mente necessitava. Algo que meu corpo, meu espírito necessitava. Eu te garanto, igreja, nestes dias eu fui cheio do Espírito. Mas algo eu entendo e aprendo mais. Que quanto mais eu tenho do Espírito, eu quero mais dele. Nós não podemos parar aquilo que temos. Nós não podemos nos conformar com aquilo que temos. Nós devemos ter necessidade da presença do Espírito de Deus. Quando Paulo toma o manto de Estevão, havia um chamado sobre ele, mas ele não sabia. Saulo carregava uma fúria contra os cristãos. Ele era religioso, mas estava endemoniado. Saulo era religioso, conhecia as Escrituras, mas estava endemoniado. Há muitos teólogos que conhecem as Escrituras, mas estão endemoniados, que levam à perdição ao povo de Deus. Há muitos pregadores do Evangelho, mas estão endemoniados. Pastor, como pode dizer isso? Lembra-te de Mateus 7:21. Senhor, Senhor, em teu nome pregamos tua palavra, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome curamos os enfermos. Havia dom. Havia o dom de Deus sobre eles. Dom de palavra, dom de cura. Mas não havia frutos do Espírito. Não conheciam o Senhor. Muito menos o Senhor os conhecia, porque o Senhor diz: afastaos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. Acaso não podemos entender que o Senhor está nos falando essa noite? Acaso não podemos entender que o Senhor está te chamando essa noite? Saulo escutou a voz de Cristo e ficou cego. E durante 3 dias ele entrou na casa de um homem chamado Judas, onde ele ficou sem comer, sem beber coisa alguma. Mas por outro lado, havia outro homem, cheio de Espírito, chamado Ananias, onde o Senhor se apresenta a ele. Eu imagino Ananias de joelhos no seu quarto, clamando, dizendo: Senhor, usa-me. Senhor, usa minha vida.
Eu estou aqui, Senhor. Se a minha vida te serve de algo, me usa, Pai. Me leva onde Tu queres, com quem Tu queres. Eu pregarei Tua palavra, usa a minha vida. E o Senhor escutou o seu clamor e se apresentou a ele e disse o seguinte para Ananias: Ananias, há um homem que está na casa de um tal de Judas, chamado Saulo, e está cego. Ele já sabe que tu vai e ora por ele. E Ananias diz: Senhor, mas esse homem tem permissão para poder matar os cristãos? Ele está perseguindo a tua igreja. Ele está perseguindo os que são teus. Ele está matando a tua igreja. E tu queres que eu vá orar por ele? Ele é um assassino, Senhor. E o Senhor diz: vá, porque ele é o meu instrumento. Meus amados, não julguemos as pessoas que vemos ali na rua que estão perdidos. Não julguemos os perdidos que chegam à igreja. Não julguemos os novos convertidos que podem chegar com costumes passados ainda. Que quando chega alguém diferente, costumes diferentes, que encontrou Jesus agora, está tendo um encontro com Ele, e nós vemos que há algo diferente, aquilo que nós estamos acostumados, nós julgamos. E nós dizemos: não, Senhor, fulano não presta. Oh, essas roupas que está usando, chegou agora e já quer tomar conta. Que o Senhor nos está dizendo, como falou para Ananias: vê, porque ele é o meu instrumento. Vê, porque ela é o meu instrumento. Não importa quem tu sejas ou como tu chegou, tu podes ser instrumento para o Senhor. Aleluia. Ananias vai até a casa de Judas e encontra Saulo orando, rendido aos pés de Deus. Eu quero te dizer que os que falam hoje contra o cristianismo, amanhã serão os que vão pregar o Evangelho. Os que jogam pedras para matar, amanhã estarão cheios do Espírito Santo de Deus. Os que hoje te perseguem, amanhã estarão contigo pregando a palavra de Deus. Os que hoje te condenam por buscar a presença do Senhor, amanhã segurarão na tua mão e caminharão juntos a alcançar vidas. Meus amados, eu creio num futuro promissório para o Brasil. Eu creio que nesta nação ainda vão se levantar palmos para pregar a palavra verdadeira, para pregar a palavra viva, para pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho que confronta, mas é o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura. Queridos, em alguns de vocês o Senhor está colocando o fogo do seu Espírito Santo. Neste momento, igreja, se teu coração está sensibilizado à palavra do Senhor, o Senhor está colocando o fogo do seu Espírito sobre a tua vida. Por isso a nossa oração tem que ser: Senhor, dai-me um coração que se entrega pela tua causa. Dai-me um coração que renuncia a minha carne, que busca a tua presença, que busca o teu Espírito. Dai-me um coração compassivo. Me ensina, Senhor, a ter um coração de compaixão. Eu quero te dizer, igreja, que o Senhor vai colocar um manto de poder e autoridade sobre a tua vida. O grupo de louvor, por favor.